Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha hoje e hoje a gente vai falar sobre éteres. Bom, a fórmula geral do éter ele apresenta um grupamento oxi dividindo duas cadeias carbônicas. Então, nós temos apresenta um ROR. Então ele divide duas cadeias carbônicas, a gente vai representar o substituinte pela letra R e ele tem essa formulinha geral, tá? Vai ser uma aula bem curtinha mesmo, porque é bem tranquilo os éteres. Aqui é o único detalhezinho é que ele foge um pouco daquela regrinha que a gente vem vendo até agora, onde a gente tem lá a quantidade de carbonos, ligação e terminação com a função. Por quê? Porque aqui a gente tem duas cadeias carbônicas. Se a gente tem duas, a gente vai mudar um pouquinho o nome, a gente vai nomear essas duas cadeias dentro do composto. Então a nomenclatura, ela vai aparecer da seguinte forma, ó. Nomenclatura, vou colocar assim para vocês, ó. Oficial. A nomenclatura oficial fica. Vamos dividir em duas cadeias, tá? Cadeia menor ou mais simples e cadeia maior. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Cadeia menor será a quantidade de carbonos mais o sufixo oxi, tá? Cadeia maior vai ser quantidade de carbonos mais ligação mais terminação O. Então é bem tranquilo, tá? Esse oxi aqui ele vai ser acentuado, né? Então vai ficar da seguinte forma, ó. Vou colocar alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui a nomenclatura já. Nomenclatura usual também. A nomenclatura usual vai ser da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui éter mais substituinte mais ílico. Pronto. Tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos mudar o nosso... vou colocar um exemplo aqui do lado, já que tem espaço. E aí a gente já discute nas duas nomenclaturas, ó. CH3, O, CH3. Show? Então vamos nesse éter mais simples aqui. Como que ficaria o nome oficial? Bom, as duas cadeias têm o mesmo tamanho, ok? Então tanto faz. Aqui eu tenho um match e aqui também eu tenho um match, beleza? Então a nomenclatura fica da seguinte forma, ó. Match mais oxi, metoxi, tracinho, met, an, ligação, o. Esse é o metoximetano. A nomenclatura na forma usual, eu vou chamar ele de éter, ó, éter de, porque são dois metil, como substituinte, então dimetílico, ou simplesmente éter metílico, porque os dois substituintes são iguais. Eu tenho dois grupos metil, tá? Então esse seria o nome usual e esse daqui o nome oficial, metoximetano. Essa nomenclatura é importante porque ela foge um pouco, né? Até então a gente vem só nesse pedacinho aqui, ó. Mas como são duas cadeias agora, a gente vai acrescentar esse sufixo oxi na cadeia menor ou mais simples, tá certo? E depois a gente coloca a cadeia principal aqui, nomeando ela como se fosse um hidrocarboneto. É basicamente o que a gente vem fazendo, só que muda um pouquinho porque são duas cadeias, tá certo? Vamos lá. Vamos colocar alguns exemplos, ó. CH3O, CH2, CH3, CH3, CH2, O, CH2, CH3. CH3,
CH2. E assim vai embora, né? CH3. Vou colocar um exemplo diferentinho aqui pra gente, ó. Eu gosto bastante. É isso. Ó, vamos dar o nome então desses compostos. Esse daqui de cima, ó, a menor cadeia é um metil e a maiorzinha nós temos um etil, tá? Então como que a gente vai dar nome para isso daqui? Vamos lá. Met mais oxi, metoxi. Tracinho, et, aqui 2 carbonos, só ligações simples, terminação O. Esse é o metoxietano, beleza? Aqui embaixo, gente, ó, 2 carbonos, 2 carbonos. Então, quem que é esse composto? Esse é o et. Aqui tanto faz o tamanho da cadeia, porque as duas, ó, são formadas por 2 carbonos. Então, esse é o etoxietano. Talvez esse seja o éter mais famoso, tá? Que a gente tenha. Ele é chamado, nome usual dele, éter etílico ou dietílico, também chamado de éter sulfúrico ou simplesmente chamado de éter. Esse cara aqui. Historicamente, tá? Ele tem esse nome de éter sulfúrico porque ele é produzido pela mistura do álcool, etanol, com ácido sulfúrico. A gente tem uma reação de desidratação intermolecular, então entre duas moléculas, a saída de uma água e a formação desse éter aqui. Foi muito utilizado como anestésico, só que é um composto muito inflamável, tá? Então, pelo risco de explosões e a quantidade de acidentes que aconteceram com esse éter, ele acabou deixando de ser usado e sendo substituído por outras substâncias. Outro problema que ele tinha é que ele causava náusea e vômito, tá? Então, no século XX já não se utilizava. Ele começou a ser utilizado, se eu não me engano, como anestésico em 1820. E aí, no século XX, ele já parou de ser utilizado. Que mais que é importante sobre ele? É um composto volátil, tá? Bastante volátil, só que pela massa elevada, ele é mais denso que o ar. Então, ele passa para o estado de vapor e ele não sobe, ele desce. Isso causa alguns problemas, por exemplo, a utilização dele em bancadas de laboratório, né? Ou até mesmo como anestésico, quando era utilizado, ou quando o pessoal pesquisava alguma coisa sem conhecer a fundo o éter etílico. Ele passa para o estado gasoso, ele desce, porque ele é mais denso que o ar, e aí qualquer chama que você tenha, por exemplo, em cima da bancada de um laboratório, acender um bico de Bunsen ou uma lamparina, ele causava ali uma certa explosão, ou tinha-se a queima desse gás, né, desse vapor, formando ali um incêndio generalizado no laboratório. Então, muitos acidentes foram registrados em relação à utilização do éter etílico, ok? Que é o nosso etoxetano. Aqui embaixo, aqui nós temos, deixa eu só ajeitar aqui, ficou ruim. Vou colocar aqui, ó. É isso. Aqui nós temos outro éter. Então vamos dar um nome a esse cara aqui. Ó, uma cadeia maior com 3 carbonos e uma cadeia menor com 1 carbono. Então começa por aqui, ó. Met mais oxi, esse é o metoxi, 3 carbonos prop, mais an, ligação simples apenas, né? Terminação O. Esse é um metoxipropono. Ah, se fosse usar o nome usual para esse éter aqui. Não é tão comum, tá? Quando a gente não tem éter simétrico, mas tudo bem, ó. Ficaria éter, ó, metílico, tracinho propílico. Não é tão comum, mas esse seria o nome. Esse daqui é muito bom pelo seguinte:
Qual que é a diferença? A gente viu a parte dos radicais lá. Qual que era a diferença entre o benzeno e o fenol? Estruturalmente, não há diferença nenhuma dos dois compostos. A diferença, na verdade, é que a gente considera um como substituinte, que é o fenol, e o benzeno como a cadeia principal. Então, quando a gente analisa isso daqui, ó, se eu considerar, por exemplo, esse cara como a cadeia principal, então eu vou chamar ele de benzeno. Então, esse vai ter que ser o meu radical, fenol. Então, como que vai ser o nome desse cara aqui? Ó, o radical, o substituinte, ou a cadeia menor, ou mais simples. Então, fenoxi, tracinho, benzeno. Tá? Então, esse é o fenoxibenzeno. E a gente pode extrapolar aqui os exemplos. De forma geral, esses são os éteres. A nomenclatura não foge disso, não é difícil. A única diferença é que são duas cadeias para nomear. Tá certo? Então, essa aulinha de hoje fica por aqui. Eu continuo na próxima com a parte de ácidos carboxílicos e ésteres, sais e anidridos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.